Olá, aqui quem fala é o professor de História, Gustavo Uchoas Guimarães. O tema desse vídeo é período regencial no Brasil. Nós já vimos em outros vídeos que Dom Pedro I declara a independência do Brasil. Essa independência ela vai sendo confirmada através de conflitos no território brasileiro e também com o pagamento de indenização a Portugal, o reconhecimento de outros países em relação à nossa independência. O governo de Dom Pedro I termina em 1831, com Dom Pedro I deixando o governo. Depois de muita crise econômica, crise política, crise pessoal, escândalos pessoais, derrota em guerra e o próprio autoritarismo de Dom Pedro I, isso tudo levou a pressões para que ele deixasse o governo. E Dom Pedro I deixa o governo no dia 7 de abril de 1831 e vai embora para Portugal. No entanto, ele deixou aqui o seu filho, que também se chamava Pedro, e que seria depois o imperador Dom Pedro II. Só que naquele momento, o menino Pedro não podia se tornar imperador. Por quê? Por lei, o imperador só podia começar a governar com 18 anos. E o menino Pedro, quando foi deixado pelo pai aqui no Brasil, tinha 5 anos. Então, neste caso, a lei previa que deputados e senadores governassem o Brasil enquanto o menino não tivesse idade para ser imperador. A isso damos o nome de regência. De uma forma geral, regência, vamos definir essa palavra. Regência é quando o governante administra um reino, né, tal, um país, no lugar de quem deveria governar de fato. Nesse caso aqui, quem é que deveria governar, mas não podia? O menino Pedro, que depois seria Dom Pedro II. Então, quem governa em seu lugar? Deputados e senadores. Então, temos aqui a regência, que vai durar de 1831 a 1840. Aí você pensa, olha, mas espera aí, em 1840 o menino Pedro ia fazer 15 anos, não 18. Mas mesmo assim, nós ainda vamos ver em outro vídeo que algumas manobras políticas garantiram que Dom Pedro fosse coroado aos 14 anos e não aos 18. Mas ainda vamos ver isso em outro vídeo. O período de regência, ele teve aí 4 fases, né? Uma regência trina provisória com 3 governantes, uma regência trina permanente com 3 governantes também, uma regência una e outra regência una. Você vê que teve até padre governando, né? Padre Diogo Feijó, ele era também ali ele era senador. E durante o período da regência, houve uma crise aqui no Brasil com lutas e revoltas para separar território, para pedir, né, melhores condições. Então, aqui nós damos destaque a 5 movimentos. A cabanagem vai acontecer no chamado Grão-Pará, que hoje é Amazonas, Pará, Amapá e Roraima. Foi um movimento social aí, ligando várias camadas populares, pedindo melhores condições de vida. A balaiada no Maranhão, e pegando ali também uma parte do que hoje é o Piauí e o Ceará. A revolta dos Malês foi uma revolta de escravos em 1835, ocorrida em Salvador.
escravos de religião muçulmana que se revoltaram, né, e fizeram um plano aí para tomar a cidade de Salvador. A Sabinada também acontece em Salvador, na Bahia, e a revolta ou Guerra dos Farrapos foi a que durou mais tempo, aí, foram 10 anos, a prática, né, inclusive chegou a ter o Rio Grande do Sul como república independente durante alguns anos, e Santa Catarina como república independente durante alguns meses. Aqui você tem as principais características desses movimentos. Por exemplo, a Sabinada ela tinha um compromisso com a república, então, mesmo defendendo ainda a união com o restante do Brasil, mas defendia um sistema republicano, né? Uma forma republicana de governo, e maior representatividade na Bahia também, ou seja, que várias demandas políticas e sociais na Bahia fossem atendidas. A cabanagem teve participação de escravos negros, teve participação de indígenas, no caso aqui dos malês, como eu disse, os protagonistas foram escravos muçulmanos, e olha o fantasma do haitianismo, ou seja, aquele movimento que aconteceu no Haiti na virada do século XVIII para o XIX, olha ele sendo reproduzido na Bahia no início do século XIX. E aqui você tem outros movimentos aí também que fizeram o Brasil ferver durante o período de regência, pressionando mesmo o governo regencial a fazer o que fosse possível para manter a unidade do território brasileiro naquele momento. Em outros vídeos, nós vamos continuar ainda esse assunto, né? Esse período aí, na primeira metade do século XIX, ele foi importantíssimo para a formação da identidade nacional brasileira e a formação realmente de uma ideia de Brasil, né? Nós vamos ver isso em outros vídeos. Muito obrigado.